Olá, você está ouvindo o podcast Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Meu nome é Denis e é com grande alegria que nós inauguramos nesta noite, neste dia de 3 de julho de 2020, esse podcast chamado Falando as Escrituras, um programa específico da nossa Igreja Presbiteriana de Osasco, no qual, a cada semana, especificamente às sextas-feiras, estaremos conversando com alguns convidados a respeito de um texto bíblico. Essa iniciativa é uma continuidade daquele antigo podcast Devocionais em Série, no qual eu expunha um texto bíblico de um livro em sequência, de um livro das Escrituras de forma sequencial. Contudo, aqui nós queremos inaugurar um novo formato, no qual nós podemos conversar a respeito do texto bíblico, trazer pessoas para partilhar aqui as suas opiniões, as suas ideias e, sobretudo, trazer edificação a você que está nos ouvindo. Então, eu convido você a ouvir conosco todas as sextas-feiras esse nosso novo podcast, que é um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Você pode acessá-lo pelo YouTube, pelas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud e compartilhar também com seus amigos, com familiares, com pessoas queridas. Que você faça bom aproveito deste programa e que ele seja abençoador para a sua vida. O texto da nossa reflexão e da nossa conversa hoje é o texto de Filipenses capítulo 1, dos versículos 26 a 30. Aqui nós estamos dando seguimento ao podcast antigo, Contentamento, ao último tema que nós estávamos tratando neste podcast antigo. E aqui então, quem vai comentar o texto conosco depois da sua leitura é o reverendo Edinaldo Fernandes Almeida. Ele é pastor efetivo aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Osasco e com quem eu tenho a alegria aqui de poder compartilhar com ele este texto. Ele vai trazer aqui algumas reflexões, algumas exposições deste texto bíblico para nós no dia de hoje. Então, vamos fazer a leitura deste texto bíblico. Diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis a meu respeito. Reverendo Edinaldo Fernandes, bem-vindo. Nesse primeiro momento, faça aí algumas considerações a respeito da sua pessoa. Creio que todos nós conhecemos aqui, mas você será sempre a nossa presença constante, se Deus assim permitir, nesses nossos devocionais, nesses nossos podcasts. Olá, Denis, e a todos os ouvintes e aqueles que terão acesso a esta plataforma. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pela tão grata e oportuna iniciativa para que, através de um canal como esse, nós possamos falar daquilo que nos é tão precioso, que é a palavra de Deus. Eu sou o pastor Edinaldo, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Osasco, onde estamos aqui desde 2014, servindo ao Senhor Jesus e sustentados por sua bondade e por sua graça. Será uma grande alegria participar não apenas deste, mas de outros que certamente virão. Bem, pastor, tratando aqui especificamente do nosso texto agora, eu acredito que a primeira pergunta que surge à nossa mente quando nós fazemos uma leitura a respeito deste texto é: o que é viver de modo digno do Evangelho? O que nós podemos pensar a respeito dessas palavras que Paulo disse aqui, também levando em consideração os versículos anteriores? Você pode trazer para a gente uma elucidação respondendo essa pergunta: o que é viver de modo digno do Evangelho?
Bom, Denis, a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela compõe, juntamente com outras 3 cartas, as conhecidas cartas da prisão, e a carta de Paulo a Filipenses é a carta mais próxima, mais íntima, uma carta endereçada a uma comunidade com quem ele tinha muita afinidade. Aqueles irmãos haviam progredido muito no conhecimento do Evangelho, mas determinadas coisas começaram a surgir também naquela comunidade que estava comprometendo a sua vitalidade e, consequentemente, poderia comprometer o seu testemunho naquela sociedade. Visando sanar essas coisas, o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta a fim de estimulá-los, encorajá-los a continuar naquilo que estava bom, mas a também tomarem alguns cuidados a respeito daquilo que poderia ser terrivelmente nocivo à espiritualidade e ao testemunho daqueles irmãos na comunidade. E visando isso, ele então chama-lhes a atenção a fim deles atentarem para algo que era um divisor de águas na vida de todos eles, o Evangelho do Senhor Jesus, e ele chama a atenção então para as implicações desse Evangelho na vida, e no texto que você leu, ele então vai pontuar a respeito de como que aqueles irmãos poderiam viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Dando continuidade a essa pergunta, acho que a gente, estendendo aí, então de que forma, de que maneira Paulo aqui nos ensina a viver de modo digno do Evangelho, partindo deste texto? Bem, é muito interessante que quando a gente pega o contexto, ele, nos versículos anteriores, ele sai da oração e ele passa a falar acerca de algumas exortações. E quando ele introduz o tema do Evangelho, ele, no verso 27, ele nos fala a respeito da integridade que deveria nortear a vida daqueles irmãos. Então, quando ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, ele chama a atenção para um aspecto importante da vida daqueles irmãos, que era a respeito da sua cidadania celestial. Filipos era uma cidade absolutamente identificada com Roma, na qual a maioria da sua população se orgulhava de serem cidadãos romanos, e eles absorveram os valores e a cultura romana, mas quando parte dessas pessoas conheceram o Evangelho, agora o apóstolo Paulo diz que eles deveriam se orgulhar não da sua cidadania romana, mas eles deveriam se orgulhar da sua cidadania celestial. Mais importante do que serem cidadãos romanos, estava no fato deles serem cidadãos do reino de Deus. E é por isso que ele chama a atenção para esse aspecto. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Ou seja, vivei à altura deste Evangelho. Vivei de tal maneira que realmente a vida de vocês ela esteja à altura da preciosidade, do valor e do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, uma das primeiras coisas que ele nos ensina nesse texto é a respeito da integridade. Há a necessidade de haver uma coerência entre a vida e o Evangelho. Aquilo que nós professamos precisa ser demonstrado na maneira como nós vivemos. Por isso, o aspecto da integridade, da coerência, é um dos primeiros pontos que ele trata aí nesta passagem. Interessante. Observando aqui também o texto, especificamente no versículo de número 27, a gente vê também que ele fala a respeito da unidade, né? Que lição a gente aprende, né? Como que essas duas coisas estão conectadas, né? Eles lutarem junto pelo Evangelho, né? E eu pergunto, emendo uma pergunta na outra já, né? Pedindo para você elucidar um pouco a respeito dessa questão da unidade que Paulo fala aqui, e o que significa lutar juntos pelo Evangelho. O que isso tem conotação? Será que o apóstolo Paulo está chamando a gente para pegar em armas, para a gente partir para a guerra? Em que sentido Paulo está trazendo essa questão da luta pelo Evangelho, da qual ele mesmo fala aqui num texto que é participante, que ele mesmo, né, faz ali a defesa do Evangelho através das suas próprias cadeias? Bom, Nenes, a pergunta ela é muito interessante e muito instigante, porque ele vai elencar a respeito de algumas coisas que deveria realmente confirmar que eles estavam vivendo à altura do Evangelho. A integridade é uma delas,
ou seja, a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida. Por isso que o tempo verbal que ele utiliza ali, vivei acima de tudo, ele está chamando a atenção não para um aspecto circunstancial, momentâneo da vida cristã, mas ele chama a nossa atenção para um aspecto contínuo da vida cristã. É um estilo de vida, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho. Não é algo que a gente vive na segunda, na terça, e aí você dá um espaço, volta a retomar isso no final de semana. Não, ele está falando de algo que realmente está presente continuamente na nossa vida, é um estilo de vida. E quando ele fala a respeito da unidade, ele está dizendo que nós vivemos por modo digno do Evangelho por meio da unidade. E é interessante que a unidade ela não é criada por nós, a unidade ela é criada pelo Espírito Santo de Deus. De modo que o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, quando começa a haver desunião, quando começa a haver confusões, quando começa a haver inimizades, significa dizer que aquele vínculo que preserva a unidade, que é a paz, ele se perde e a unidade fica comprometida. Então, ele chama a atenção para esse aspecto importante agora daquela comunidade, que são os elementos internos da comunidade. Porque havia os problemas externos, mas que era a oposição, mas agora ele começa a falar a respeito dos aspectos internos que poderiam ser terrivelmente nocivos àqueles irmãos. Então, a perda da unidade é uma delas. Ele diz, quando nós entendemos o Evangelho e vivemos de modo digno do Evangelho, nós vamos valorizar a unidade, nós vamos orar pela unidade, nós vamos trabalhar pela unidade, nós vamos nos esforçar para que a unidade ela seja cada vez mais mantida, preservada, para que ela prevaleça entre nós. Mas não apenas a unidade que ele chama a atenção, e ainda nesse aspecto da unidade, ele usa duas expressões interessantes no verso de número 27, deixe-me ver aqui, lutando juntos, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Essa expressão, em um só espírito, como uma só alma, ele ilustra ou elucida duas maneiras de nós demonstrarmos essa unidade. Ele fala a respeito dos nossos sentimentos e ele fala também a respeito das nossas ações. Aquilo que sentimos, a nossa afetividade, mas também a nossa disposição, as nossas ações. Então, isso é viver em unidade, quando nós estamos unidos no entendimento, mas quando nós também estamos unidos na vontade, nas realizações, nas ações. Então, nós demonstramos a unidade através dessas coisas. E aí, ele fala desta guerra pela verdade, né? Lutando juntos pela fé evangélica. Então, veja, ele usa uma expressão muito interessante, querendo dizer o seguinte, que nós não estamos assim num parque de diversões espiritual. A vida cristã é uma vida de batalha, é uma vida de guerra. Estamos numa guerra. E ele diz que há uma guerra contra a verdade. E nessa guerra contra a verdade, nós, povo de Deus, devemos batalhar para que a verdade prevaleça. Então não há passividade na vida espiritual. Pelo contrário, a Bíblia chama a nossa atenção comparando a vida cristã como sendo a vida de soldados que está numa torre de vigia e que ficam atentos a tudo que está acontecendo. Por isso, esse aspecto da luta pela verdade, ele está querendo dizer o seguinte, há pessoas que trabalham contra a verdade de Deus, contra os valores do reino de Deus, e a igreja ou os crentes em Cristo, eles não podem viver acomodados e acovardados na sociedade onde eles estão inseridos. Eles precisam entender o papel que eles ocupam na sociedade como representantes do reino, como embaixadores do reino de Deus, e devem batalhar para que a verdade de Deus ela prevaleça. E isso não é algo que nós fazemos sozinhos. Por isso que ele diz, lutando juntos. Ou seja, não é ver alguns entrando em campo e dando a sua vida pela verdade, mas ele diz, isso é dever de todo crente. Todo e qualquer crente precisa entrar também nesse campo de batalha, por isso que ele chama a atenção para esse aspecto dessa unidade que nós demonstramos no nosso entendimento, quando nós temos unidade de pensamento, professamos a mesma fé,
abraçamos essa mesma verdade, e quando nós temos essa convicção, ele diz, nós não ficamos indiferentes quando nós vemos essa verdade sendo atacada e sendo lançada como se ela não fosse digna de confiança. E aí ele chama todos os cristãos a tomarem esta posição para que eles batalhem pela verdade, para que a verdade de Deus, ela prevaleça. É interessante, né? Porque a gente sempre vê que a verdade ela está sempre sendo confrontada em tantos setores da nossa sociedade, nas mídias, na literatura, no cinema, na produção de séries e enfim, em várias esferas da nossa sociedade. E de que forma que então, né? Às vezes a gente pode fazer abrangendo aí toda a Bíblia de uma forma, toda a teologia, a cosmovisão cristã de uma forma geral, como que se dá essa batalha pelo Evangelho, pela verdade? De que forma Paulo estava batalhando pelo Evangelho ali, pela verdade, naquele momento especificamente? Bom, Denis, quando a Bíblia utiliza essa expressão, lutando juntos pela fé evangélica, e aqui ele está qualificando essa fé, né? Ele não está trabalhando um aspecto apenas do sentimento humano em relação a confiar em qualquer coisa que seja, não, mas ele está qualificando a fé. É semelhante àquela expressão que Judas utilizou, que nós devemos batalhar pela fé evangélica, Judas 3, se eu não me engano, e essa fé diz respeito a um conjunto de verdades. Não é o nosso sentimento, não é o que nós pensamos e entendemos, não, é a revelação de Deus, é a palavra de Deus conforme ela se encontra registrada na Escritura. Então, todo levantamento contra essa verdade, que tenta anular essa verdade, desqualificar essa verdade, querendo ensinar que ela não é digna de confiança, querendo ensinar que ela é contraditória, que ela não é a verdade de Deus, que ela não é inspirada por Deus, eu penso que aí sim nós estamos diante de um confronto diante do qual nós não podemos nos omitir. Porque nós cremos que a palavra de Deus ela é a verdade, nós não cremos que a Bíblia contém a verdade de Deus, nós cremos que a Bíblia é a verdade de Deus. Né? Os 66 livros, conforme nós temos em nossas mãos. Então, quando homens estão pregando as suas mentiras, as suas heresias, que comprometia esse entendimento e esta compreensão a respeito da palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, é momento de nós entrarmos em campo e nós batalharmos por essa palavra, para que ela não venha a ser, para que o nosso silêncio não sirva como um endossamento, ou seja, quem cala consente. Então, diante daquilo que os homens estavam ensinando, diante das heresias, dos falsos mestres, e é muito interessante, Denis, a gente observar que o Senhor Jesus, por várias vezes, ele falou a respeito disso, né? Do cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas. O apóstolo Paulo, por várias vezes, ele falou a respeito dos falsos mestres, dando a entender que uma das grandes ameaças à vida da igreja se dá com os ensinos errôneos, com interpretações equivocadas, infundadas, né? não bem analisadas exegeticamente. Então a Bíblia chama a nossa atenção para que a gente não seja pessoas ingênuas, né? Que se deixem levar por todo o vento de doutrina. Pelo contrário, isso é sinal de imaturidade na vida cristã. A Bíblia diz que crentes maduros, eles são crentes que têm convicção da sua fé, que estão dispostos a compreender e a crescer no conhecimento e na graça de Deus. Muito bem. Caminhando um pouco mais no nosso texto bíblico aqui, indo lá especificamente para o versículo de número 29, Paulo fala que, né, essa questão dessa batalha, nessa luta que os irmãos estão tendo juntos ali pela verdade do Evangelho, né, para que o Evangelho ele prevaleça diante dos adversários, que não são os adversários, né, humanos em si, em carne e osso, como ele vai bem dizer, mas as ideologias, as filosofias que são sustentadas, que sustentam estruturas de pensamento, estruturas humanas que são contra a palavra de Deus. Paulo, então, vai nos dar um interessante vislumbre a respeito do que é a própria vida dele, né? Do que é a vida cristã, né? Porque, quando diz
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele, né? Então, acho que esse modo digno do Evangelho, esse lutar pela fé, né, segundo o texto aqui, né, ao meu ver aqui, ele nos remete a esse de padecer por Cristo. O que significa de fato, então, essa expressão, graça de padecerdes por Cristo? Denis, eu acho muito interessante este equilíbrio que a Bíblia nos fornece, né? E essa dose de realismo que as Escrituras também nos proporciona. Porque quando nós pensamos a respeito da vida cristã, é muito interessante a gente nós entendermos os privilégios que um cristão possui. E dentre eles o privilégio de crer, né? Nós somos alcançados pela bondade, pela graça e pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz que ninguém é salvo por causa da fé, a pessoa é salva por meio da fé que o leva a confiar unicamente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas a Bíblia diz que nós não temos apenas o privilégio de crer. Isso é um privilégio certamente extraordinário, maravilhoso, poder afirmar que nós cremos em Jesus Cristo. Isso não é privilégio nosso, é dom de Deus, conforme ele diz aí a respeito da graça. Mas é interessante que ele diz que nós também temos um outro privilégio, que é o privilégio de sofrer por causa dessa fé. Quando nós entendemos a importância dessa fé, o valor dessa fé, ele diz, ela tem um preço. Ela custou o preço de sangue de Jesus para a nossa salvação, mas às vezes ela exige o sofrimento em nossas vidas como confirmação realmente da nossa convicção nesta verdade, neste Evangelho. Se nós abraçamos essa verdade apenas nominalmente, não de coração, não integralmente, quando vier a oposição, quando vier a perseguição, quando vier as dificuldades, nós podemos tirar o nosso time de campo. Assim como aquela parábola de Jesus do semeador, quando ele diz que uma parte da semente caiu em solo rochoso, e aí Jesus explica na parábola o que é o solo rochoso. Ela cresce exuberante, mas ela não tem raiz. Em vindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês abraçaram o Evangelho, se o Evangelho entrou na vida de vocês, se vocês compreenderam o que é realmente o Evangelho de Cristo, quando vier a dificuldade e a perseguição, vocês não vão abandonar este Evangelho. E vocês precisam entender que isso é um sinal de uma confirmação, de que vocês estão no caminho certo, porque, afinal de contas, sofrer por causa do Evangelho é um privilégio glorioso. Razão pela qual ele usa a expressão que isso é também graça de Deus. É um privilégio a gente poder ser crentes, assim como é um privilégio a gente sofrer por causa dessa fé que faz de nós crentes no Senhor Jesus. E é por isso que ele queria encorajar aqueles irmãos a não fazer uma leitura equivocada do sofrimento, mas a entender que aquele sofrimento por causa do Evangelho era uma bênção na vida deles. Interessante, pastor, que a gente vê, uma das coisas que mais me chama a atenção aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses é o verdadeiro contentamento cristão, né? Que nós aprendemos em várias passagens da Bíblia, mas mais especificamente Paulo trata, né, com bastante vigor a respeito deste assunto, e não simplesmente de palavras, mas porque ele mesmo expressa esse contentamento ao escrever essas palavras de uma prisão a respeito do lugar onde ele estava. Então, entendendo tudo isto, né, que este texto está nos falando, para nós encerrarmos essa nossa conversa de hoje, eu queria que você nos trouxesse aí, né, de forma resumida, qual que é a mensagem deste texto para nós, para a nossa vida nos dias de hoje, e o que ele nos ensina a respeito deste contentamento cristão, que é o tema aí das nossas meditações no livro na carta de Paulo aos Filipenses. Bom, Neres, eu creio que este texto de Filipenses 1, 27 a 30, ele é muito atual, sobretudo diante do nosso contexto aqui nacional,
né, de Brasil, quando a gente percebe que muitas das vezes a fé ou o evangelho tem sido apresentado estimulando as pessoas a terem um conceito e uma visão utilitarista a respeito do mesmo. Pessoas inconformadas, pessoas descontentes, pessoas que querem dar uma guinada nas suas vidas, pessoas que querem sair de uma situação de miséria e experimentarem assim um patamar diferente nas suas vidas. Com isso eu quero dizer que não há nada de errado em querer crescer e melhorar de vida, mas é preciso haver uma coerência a respeito da mensagem central do Evangelho. E é por isso que nessa passagem o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito de coisas que nos são tremendamente essenciais para as nossas vidas. E o tema do contentamento ele está presente nessa carta. E é muito interessante a gente observar que o apóstolo Paulo ele não pede nada para si. E ele estava preso, ele estava impossibilitado de fazer algumas coisas, mas ele não está impossibilitado de orar pela igreja, ele não está impossibilitado de pregar o evangelho, ele não está impossibilitado de compartilhar a mensagem do evangelho. Então ele não pede coisas materiais para si, pelo contrário, ele ensina nessa carta o tema a respeito da alegria. E ele tinha todas as razões do ponto de vista humano para lamentar, para reclamar, para questionar o amor de Deus, para duvidar do cuidado de Deus na sua vida. Afinal de contas, ele estava cumprindo a missão de Jesus. Afinal de contas, ele estava cumprindo o ID de Jesus, plantando igrejas, pregando o evangelho, sendo instrumento de Deus na libertação de tantas pessoas. Mas mesmo passando por este momento difícil, ele não reclama, ele não murmura, ele não expressa descontentamento, ele não determina nada para Deus, ele não faz nenhuma exigência, não é? Do ponto de vista dizendo para Deus o seguinte: olha Deus, eu estou aqui preso e eu gostaria de estar pregando e tudo mais, absolutamente vitimista. Você não vê em momento algum adotando posturas dessa natureza. Ele encoraja aqueles irmãos a se alegrarem e a se alegrarem no Senhor Jesus. Se alegrar por aquilo que Cristo fez na cruz. Se alegrar por aquilo que nós recebemos da parte de Deus por intermédio do Senhor Jesus. Então, ele desperta naqueles irmãos a respeito da necessidade deles viverem contentes em toda e qualquer situação. Se ele, Paulo, estava preso, se ele, Paulo, estava impossibilitado de usufruir de determinadas coisas, e ele não lamenta, ele não reclama, ele não murmura, ele não questiona, pelo contrário, ele ensina sobre a alegria. Com isso ele chama a atenção para aqueles irmãos dizendo o seguinte: olha, nós podemos, indiferente do momento, indiferente das situações, indiferente das circunstâncias, nós podemos experimentar algo que só a graça de Deus é capaz de explicar. Então, nós, crentes, às vezes, diante de coisas tão pequenas, nós nos abatemos, nos entristecemos, nós questionamos o amor de Deus, nós questionamos o cuidado de Deus. Está aqui um exemplo claro de alguém que, diante de um momento difícil na vida, ele estava ensinando a igreja, aqueles irmãos que nenhum deles estavam presos por causa do evangelho, estavam sofrendo sim algumas dificuldades por causa do evangelho, mas não há relatos de que alguém havia sido condenado, estava preso, correndo risco de ser morto na prisão. E ele, Paulo, estando preso, ele ensina aqueles irmãos a respeito desse padrão de vida cristã. O evangelho faz isso, e viver, acima de tudo, por modo digno do evangelho, é não viver murmurando, é não viver lamentando, é não viver questionando o amor de Deus, mas é viver celebrando, é viver orando, é viver adorando, é viver celebrando a Deus, é viver em comunhão com Deus e é também viver em comunhão com os nossos irmãos. São coisas que a gente pode elencar dentre as muitas nessa passagem aí que nós lemos. Muito bom. O tema do contentamento é algo essencial para a nossa vida cristã e, sobretudo, esses textos de Filipenses sempre vão nos chamar a atenção, né? E viver de modo digno do Evangelho, então, é de fato
ter uma vida satisfeita em Deus, satisfeita no Senhor, como bem diz ali a resposta à primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, que é glorificar a Deus e satisfazer-se nele, que é o propósito da vida humana, no qual nós encontramos contentamento para a nossa alma e para o nosso coração. Bem, agradeço a sua participação aqui no nosso programa de hoje, Reverendo Edinaldo, nosso pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Osasco, e certamente estará conosco nas demais ocasiões, comentando os textos bíblicos que nós temos ali a oportunidade, então, de avaliar, de pensar, analisar e de forma edificante ali para nos encorajar, especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo. E se você quer ouvir ainda um pouco mais sobre Filipenses, você pode acompanhar também os estudos bíblicos da quinta-feira ali no canal da Igreja Presbiteriana de Osasco, que está também sendo transmitido através do YouTube, do Facebook, esses ensinamentos tão preciosos. E no antigo podcast Devocionais em Sério, especificamente os episódios 31 e 32, falam ali dos primeiros versículos deste primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Você ouviu o podcast Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. A gente fica por aqui e, se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos juntos novamente para comentar e expor as Escrituras de uma maneira mais natural, de uma maneira informal, que é falando a respeito dela. Que Deus o abençoe.